Uma primeira questão que passou aqui tem a ver com algo que eu próprio, na minha vivência enquanto professor universitário, enquanto economista, muitas vezes me questiono, tem a ver com a própria definição que eu faço de mim mesmo, do meu papel. A Graça Franco, uma das vezes que eu fui à Renascença, apresentou-me nestas apresentações iniciais: bom, isto é um economista com preocupações sociais. Não sei se isso é bom. Com preocupações sociais. Eu também não sei se é bom ou não, por isso me questiono. Agora, há duas questões que para mim são certas. Eu tenho muito orgulho de ser economista. Em segundo lugar, não tenho dúvidas nenhumas que uma economia fechada em si mesma é uma economia que não serve para nada. E, portanto, quando há pouco se falava na interdisciplinaridade, na questão da economia como uma das ciências sociais, isso para mim é fundamental. Ou seja, eu acho que termos modelos explicativos estritamente económicos é em si mesmo um nonsense, porque não são nem modelos nem são económicos. E, portanto, claramente, eu recuso, pelo menos na minha prática, essa espartilha dentro de uma visão míope e muito delimitada da economia. Uma segunda questão é algo que me levanta muitas dúvidas, mais de certezas, que é quando nós nos pomos a discutir o papel dos jovens. Eu acho que todos os grupos têm um papel a desempenhar na nossa sociedade e às vezes custa-me um pouco alguma sobrevalorização que se faz. Agora, em relação a este apelo do Papa Francisco e esta reunião, eu acho que, apesar de tudo, o apelo do Papa Francisco pressupõe em si mesmo uma mudança de paradigma. Pressupõe em si mesmo um aumento da generosidade. E se com isso se espera jogar com a generosidade que em muitos jovens é natural e que vai para além dos espartilhos que muitas vezes nós nas escolas colocamos, então ótimo, sejam os jovens a terem um papel importante aí, até porque alguns dos perigos mais graves do futuro que se avizinha vai cair essencialmente sobre eles. Portanto, acho que há aqui, tendo eu muitas dúvidas, a isto nós dizermos, os jovens são a vanguarda do movimento social, ou seja, outra coisa qualquer, eu tenho muitas dúvidas a essas divisões. Acho que os jovens têm o seu papel, as pessoas da idade têm o seu papel, os idosos têm o seu papel. Admito que há uma generosidade e uma abertura de espírito que eu não acredito que todos os partidos que eu referi em relação ao sistema de ensino tenha completamente dado cabo e, portanto, há o desapontar de uma semente de esperança que esperemos que floresça. Bom, depois há um conjunto de questões mais diversificadas. A questão da tragédia dos comuns. Basicamente, para quem não tem este jargão de economista, nós designamos por tragédia dos comuns, aliás foi o Ricardo, no século XVIII, que designou quando há recursos que são comuns à humanidade e em que o comportamento egoísta de alguns destroem esses mesmos recursos. Esse tem sido um dos problemas mais graves e que mais se tem acentuado nos últimos anos. E, portanto, eu penso que quando o Papa fala da casa comum, quando o Papa fala no modelo económico que nós temos, mais uma vez aí temos esta relação também a nível dos bloqueios, da tragédia dos comuns, isso é importante. Agora, mais uma vez, como é que isto se resolve? A experiência mostra que nós resolvemos o problema da tragédia dos comuns essencialmente por um aumento do diálogo entre as pessoas que estão relacionadas com esse fenómeno, por um aumento da capacidade de partilha. Não há respostas prontas e soluções simples. Agora tem que passar necessariamente por aí. Quando nós pensamos nos oceanos, se quiserem, para aqueles que têm algum conhecimento mais do passado recente português, quando nós pensamos, por exemplo, no que eram os baldios em Portugal, que é o exemplo da tragédia dos comuns,
Isso resolve-se essencialmente incentivando a partilha, o diálogo, a colaboração entre as pessoas. Em relação à interdisciplinaridade dos cursos, eu não digo que cada um está na sua caixinha sem vasos comunicantes. Há vasos comunicantes. E não é preciso ser economista com consciência social, como diz a Graça Franco. Há práticas muito concretas, por exemplo. Nós, neste momento, estamos a ter um doutoramento sobre economia que abrange várias universidades do país. Ou seja, há um esforço de quebrar estas fronteiras e quebrar pequenas rivalidadezinhas e pequenos, desculpem a expressão, espíritos de capelinha, de que nós, e em particular a universidade, é palco habitual. A questão foi aqui, e este dava para uma discussão muito grande. A questão do estigma da pobreza, dos pobres que se autoexcluem, dos pobres envergonhados. Este é um problema extremamente complexo na forma como nós encaramos a pobreza e as pessoas. Deixem-me dar-vos 2 exemplos muito simples. Eu acompanhei com alguma intensidade, no processo de lançamento, os programas de rendimento mínimo e de rendimento social de inserção, que é talvez dos programas das políticas públicas onde os problemas de estigma social são mais importantes. E esse problema de estigma social tem a ver com as pessoas que de alguma forma sentem vergonha em ser associados a beneficiários do RSI, mas às vezes nós não percebemos completamente como isso acontece. Um exemplo que eu tinha, como vocês sabem, o rendimento mínimo, o rendimento social de inserção, é um subsídio, mas tem também um programa de inserção que possibilita o acompanhamento por assistentes sociais. E eu acompanhei e dei formação a vários desses técnicos da segurança social. Às vezes há diferenças abismais entre, por exemplo, o que se passa em Lisboa e no interior. Eu, por exemplo, lembro perfeitamente que estava numa cidade do Alentejo a falar com os funcionários da Segurança Social responsável por este acompanhamento das famílias e eles diziam: mas eu não consigo fazer o que me pedem. Porquê? As regras, a legislação diz que eu tenho que ir 2 vezes por mês à casa das pessoas. Mas as pessoas recusam. Não é porque não queiram que a Segurança Social controle a sua situação. Mas é que para elas eu não sou a técnica da Segurança Social. Sou a Maria João, que é filha de não sei quem, que toda a gente conhece há não sei quantos anos. Portanto, é a filha, a sobrinha, não sei quem, que vem aqui à minha casa ver como é que isto se passa. Ou seja, os problemas de estigma são um dos problemas mais difíceis de lidar quando nós falamos com a pobreza. E às vezes tem dimensões que eu pensaria que já estão completamente eliminados, mas não estão. Deixem-me dar-vos o segundo exemplo. Aqui há uns 10 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra pelo Bispo de Leiria Fátima, em Leiria, em que todos os participantes nesse seminário eram entidades ligadas à Igreja. O debate correu muito bem, até ao ponto em que nós começámos a discutir a forma de funcionar com os pobres, nomeadamente no âmbito do rendimento mínimo. E qual foi o meu espanto quando algumas das instituições estavam ali presentes, todas da Igreja Católica, algumas delas tinham responsabilidades na implementação do rendimento mínimo. E a partir de certa altura havia discussões deste tipo: vocês não têm nada que atuar junto aos meus pobres, porque estes são meus.
esta ideia de que eu possa ter os meus pobres é uma coisa altamente repugnante e, penso eu, profundamente anticristã. Ou seja, há aqui uma questão de mudanças de mentalidade que às vezes não são fáceis. Possivelmente essas pessoas até têm boas intenções. Agora, no fundo, olham para os pobres como algo que é propriedade sua. A questão da corrupção que a Manela Gameiro colocou, é evidente que nós hoje temos situações diferenciadas de corrupção. Mas eu acho que, para além daquela que é claramente um caso de polícia, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para os desmandos que o sistema bancário fez, aí é claramente um caso de polícia e ponto final. Seja ele feito ou não. Agora, há outras situações que são mais complicadas. E passa muito pela forma de nós olharmos para a sociedade. Se vocês compararem, por exemplo, a atitude típica da maioria dos portugueses em relação aos impostos, por exemplo, comparando com alguns dos países nórdicos. Num país nórdico, quem foge aos impostos é olhado de forma extremamente penalizadora pela sociedade. Aqui há alguém que consegue arranjar uma artimanha, mesmo legal, para fugir aos impostos, é um herói, e o truque deve ser divulgado o mais rapidamente possível para todos aproveitarem. Ou seja, esta mudança de mentalidade passa também por essas coisas, no fundo. E está também ligada a uma questão que aqui foi referida e que é um dos aspectos que, geralmente, quando eu discuto estas questões da pobreza, em Portugal, há dois aspectos que para mim são muito ilustrativos de alguma forma de olhar para estas questões. A primeira, que foi aqui ligeiramente aflorada, é uma das duas frases assassinas, na minha opinião, em relação às questões da pobreza. E é basicamente a frase que diz o seguinte: eu não me importo nada que haja muitos ricos, desde que não haja pobres. Desde que não haja Pobres. Ou seja, não me importa nada que alguém tenha muitíssimo dinheiro, desde que toda a gente tenha o mínimo para uma vida. Esta frase tem alguma atração. Parece sensata. Bom, é, no entanto, uma frase que é desmentida cotidianamente pela realidade. Quando nós olhamos para os países mais pobres, eles são também os países mais desiguais. Se nós olharmos para a Europa, aqueles países com maiores níveis de desigualdade, dos quais nós, são também os países mais pobres. De facto, como eu tentei dizer mais numa intervenção anterior, desigualdade e a pobreza não são a mesma coisa e a nossa forma de olhar para eles também não deve ser a mesma. Agora, que existe uma forte associação entre eles, existe. E, como dizia o Bruto da Costa muitas vezes, em Portugal, ele estava convencido, e eu também, que nós temos os níveis de pobreza que temos, porque temos a desigualdade que temos. E, portanto, não é possível reduzir a pobreza sem, ao mesmo tempo, reduzir a desigualdade. Uma última questão, antes de uma provocação que eu quero deixar, tem a ver com, eu concordo perfeitamente com esta discussão sobre ser cidadão e ser consumidor e aquilo que nos faz ser humanos, se é ser consumidor ou ser cidadão. Acho que é, estou de acordo com aquilo que foi dito, era uma discussão para estarmos aqui muitas horas. Já há um outro aspecto que também não é fácil, mas que tem a ver com as diferenças culturais, as diferenças de modos de vida. Eu, de facto, dei-vos aquele exemplo. Eu não escrevo, não faço estudos sobre a pobreza em sítios que eu não conheço.
Porque há realidades. Não é qualquer tipo de sobranceria, é eu não conheço. Eu, para trabalhar com aquela realidade, tinha que ir lá, conhecer as pessoas, aprender com as pessoas. Agora, há algo que para mim é uma certeza. As pessoas podem não ter o conceito de pobreza ou o conceito de exclusão social. Podem não vivenciar o problema da pobreza ou o problema da exclusão social da mesma forma. Mas há valores que são universais, nomeadamente o valor da dignidade humana, manifeste-se ela das mais diferentes formas e faz parte da diversidade da nossa situação, o respeito pela dignidade humana, que pode assumir formas diferentes. Por último, e para me calar, é também ter o direito de fazer alguma pergunta a quem sabe certamente mais que eu. Nós falámos aqui sobre a doutrina social da Igreja. Houve aqui alguma discussão se isto é um conceito mais recente ou mais antigo. O nome não me parece ser o mais importante. A minha pergunta é se a própria Igreja muitas vezes não se esquece que tem este instrumento poderosíssimo para mudar a sociedade. E muitas vezes, quem como eu olha de fora, parece que a doutrina social da Igreja é alguma coisa que aparece quase de forma intermitente e numa forma cotidiana de vivenciar a fé. Mas aí deixa a questão, porque obviamente não sei responder a isso.